Caminho, verdade e vida. Capítulo 79. A cada um. Levanta-te direito sobre os teus pés, diz o apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 10. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados de coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da terra, onde a esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia da saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias, e os prodígios ocultos, operados no silêncio de seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia, porquanto os cegos e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porquanto se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Aguçemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que não lhe pertencem. E meus queridos amigos, que verdade nos traz o benfeitor Emmanuel nessa passagem. Nós ainda temos uma dificuldade enorme, gigantesca, de olharmos as deficiências do nosso próprio espírito. Como ele diz, é fácil identificarmos as deficiências, as limitações do corpo material, seja ela qual for. Mas e a do espírito? Quantas pessoas são, fisicamente falando, organicamente falando, saudáveis, perfeitas, mas o espírito, o pensamento, o coração completamente doente, coxo, aniquilado, deficiente? Será que nós nos apercebemos disso? E vejam que aqui, essa observação do benfeitor Emmanuel é para que eu possa olhar para mim mesma, para que eu possa identificar em mim qual é a doença do meu espírito. Os meus pensamentos estão perfeitos, saudáveis, refletem um espírito que já vive plenamente a lei de Deus? Ou ainda me perco no interesse do mundo? Ou ainda me encontro cega para mim mesma? É aquela passagem que nós já conhecemos. Para ver os outros, para olhar as dificuldades, os defeitos, as imperfeições dos outros, nós vemos com perfeição.
Conseguimos ver o cisco no olho do nosso irmão como se de lupa estivéssemos. Mas a trave, a deficiência, a imperfeição, o aniquilamento do nosso ser, das nossas emoções, das nossas vibrações, nós ainda não conseguimos identificar. E é essa a atenção que Emmanuel Benfeitor vem nos solicitar, a dizer para nós, todos os dias, Jesus derrama sobre ti as bênçãos do Evangelho. A missão do Evangelho é bela, é ampla, é maravilhosa, porque ela veio para curar não as mazelas do corpo físico, mas veio para curar as mazelas da tua alma, da nossa alma, da minha alma. E todos os dias ele opera curas muito maiores do que no tempo de Jerusalém e de Galileia e da Galileia. Naquela época, se nós prestarmos atenção, ele curou muitos cegos, materiais e espirituais. Muitas pessoas não percebiam, não enxergavam, não compreendiam os verdadeiros valores da vida, não compreendiam as razões e os motivos pelos quais se encontravam na terra. E ele, naquele momento, curou a muitos, como ele faz hoje conosco. Hoje, ele não cura corpos, ele cura almas. Todas as vezes que ele nos diz, confia, ama, estou contigo, jamais te abandonarei, vivencia o Evangelho, perdoa, sê paciente, compreende, ampara, sê fraterno. O que ele está fazendo, se não curando a cegueira da nossa alma? Ele curava os rancenianos do corpo. E hoje, nós ainda temos o espírito repleto de chagas, que decorrem das nossas imperfeições, adquiridas aí no decorrer de séculos e séculos de reencarnações e reencarnações. Nós podemos enfermar? Sim, somos ainda enfermos da alma, mas devemos trabalhar continuamente pela cura dos nossos espíritos. Precisamos realmente lembrar que a deficiência e qualquer dificuldade do corpo é passageira. Mas que nós fomos criados como seres imortais. Para a imortalidade, temos a eternidade pela frente. E como queremos e devemos enfrentá-la? Cada um de nós, com saúde, com plenitude. Por isso finaliza Emmanuel dizendo: não nos percamos em conclusões ilusórias. Não nos achemos melhores do que realmente somos. Não empanemos a nossa visão espiritual com o conhecimento que nós temos, com a perfeição do nosso corpo. Imprescindível é que nós possamos nos levantar sobre os nossos próprios pés, nos reerguendo das misérias que ainda habitam a nossa vida, o nosso ser. Finaliza: há muita gente esperando as asas de anjo que não lhe pertencem, para que nós possamos um dia ser anjos, na condição plena dessa palavra, espíritos perfeitos, puros, em intelectualidade, em sabedoria, em conhecimento científico. Precisamos amar. Precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Façamos isso e conseguiremos ser felizes.